Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte, baseado no livro de Leon Denis. A semana passada nós mostramos o livro, a edição antiga, a edição moderna, e agora, e vimos também na semana passada, Dominguinhos, o parceiro de Luiz Gonzaga, e Jackson do Pandeiro. Falamos em poesia a respeito das músicas dele, Lamento Sertanejo, Eu Só Quero um Xodó, Lisbela. Falamos também de uma música muito conhecida, finalizamos os estudos da região Nordeste com uma música muito conhecida, cantada pelo Fagner e tantos outros cantores, que é Só Deixa o Meu Cariri no Último Pau de Arara, falando, relembrando da nossa caminhada como brasileiros retirantes, né? Eu também não sou aqui do Rio de Janeiro, TT também não é. A gente sai da nossa terra natal porque a vida nos convida a florescer também em outras terras, né, TT? E essa semana nós vamos iniciar o estudo da região sudeste do Brasil. Fala aí, TT, da região sudeste um pouquinho. Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, cá estamos, eu e Leilinha Brandão, para mais uma conversa de meia hora antes que o sono chegue em vossos corações. Nós vamos hoje falar sobre 4 estados maravilhosos: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região pequena, mas tão grandiosa em amor, em acolhimento, em desenvolvimento, né, industrial, comercialmente falando, é onde giram praticamente a maioria dos grandes negócios no nosso país. E é onde abriga também os nossos nordestinos, os nossos nortistas, os sulistas e o pessoal do Centro-Oeste. Aqui estamos, botei até uma blusa em homenagem ao nosso Rio de Janeiro, Leila. É uma cidade iluminada. É mesmo, cidade maravilhosa, né? Maravilhosa, maravilhosa, e vamos estar com esse calor, com essa receptividade para falarmos da cultura, poesia, música, amor e acolhimento que esses 4 estados têm. O mineiro é uma delícia, né, Leila? Você já morou em Juiz de Fora. Fala um pouquinho dessa mineirice linda. Não, eu sou muito mineira, porque grande parte da minha vida e de realizações foram em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Eu morei em Belo Horizonte 4 anos e depois morei em Juiz de Fora 18 anos. Então, é muito gostoso ter esse sotaque meio misturado, né? Que às vezes as pessoas me falam assim, você parece que é um pouco mineira, né? Eu falei, não é um pouco, não. Eu sou muito mineira, apesar de ter nascido na cidade do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, não, no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. E nos primeiros programas da região sudeste, nós vamos priorizar os artistas e escritores e escritoras do estado do Rio de Janeiro, porque depois também realizaremos programas com os outros 3 estados, que são os estados assim mais populosos, né, do nosso país. O estado do Rio de Janeiro é berço de grandes nomes da nossa literatura. Vamos ver escritores fluminenses nascidos no estado e também o carioca, na cidade do Rio de Janeiro. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é chamado de carioca.
Então, nós vamos começar falando de Machado de Assis e João do Rio. Fala aí, Tetê, Machado de Assis. Machado de Assis, que coisa mais sublime esse ser. Joaquim Maria Machado de Assis, jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e foi embora também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. É o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Mulato e vítima de preconceito, perdeu sua mãe na infância e foi criado pela madrasta. Superou todas as dificuldades da época e tornou-se um grande escritor. Na infância, estudou numa escola pública durante o primário e aprendeu francês e latim. Trabalhou como aprendiz de tipógrafo, foi revisor e funcionário público. Olha quantos romances o nosso Machado de Assis escreveu. Eu, particularmente, só li dele 2, que é o Quincas Borba e o Dom Casmurro. Aliás, o Dom Casmurro achei interessantíssimo, porque também escrevi um livro sobre o ciúme, e eu me inspirei muito em Dom Casmurro. Ele escreveu Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Casa Velha, Quincas Borba, que já falamos, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, e uma coletânea incrível de contos, contos fluminenses, histórias da meia-noite, papéis avulsos, histórias sem data, várias histórias, páginas recolhidas, relíquia de Casa Velha. Então, quem lê um conto de Machado de Assis ou um romance de Machado de Assis fica entusiasmado com seu potencial de escritor, né, Tetê? Que serve de inspiração para todos nós que gostamos de escrever. Fala um pouco aí, Tetê. Eu particularmente, eu li Memórias Póstumas de Brás Cuba, que foi na época do ginásio, e Dom Casmurro, que era um livro, vamos dizer, você tinha que ler, porque a prova de literatura era muito também dos nossos grandes, né, escritores, e Machado de Assis sempre foi um escritor muito estudado para as nossas provas de vestibular. A garotada que está aí para enfrentar o Enem, que agora é Enem, né? Mudou tudo. Então, leia assim, Machado de Assis, com bons olhos, porque quando a gente está nessa fase, dos 16 para os 18 anos, a gente tem uma visão diferenciada. A gente entra no mundo de Machado de Assis, mas como uma obrigação, não como um prazer literário que deve ser a leitura dele. Eu confesso, vou reler para ver como é que eu vou entrar nesse mundo de Machado de Assis agora. Porque a gente tem que buscar da nossa fonte para depois a gente avaliar o pessoal lá de fora. Não é isso, Leilinha? E me conta aí, como é que você pegou de Dom Casmurro para o teu livro sobre o ciúme que você fala? Conta um pouquinho isso daí que é interessante para a gente. Porque o ciúme é um sentimento que as pessoas não acham ruim, acham até bom. Tem pessoas que dizem assim, fulano tem uns ciúmes de mim, fala até no plural, né? Como se fosse uma coisa boa, como se ciúme fosse uma prova de amor. E não é. Não só Dom Casmurro sofreu muito com ciúme, como todo ciumento sofre quando não se conhece, quando tem uma autoestima muito prejudicada. E essa autoestima prejudicada, muitas vezes, vem lá da infância ou até mesmo do ventre materno, quando uma mãe muito ciumenta se manifesta com aquele sentimento de posse, né? E a criança, nos 9 meses dentro do ventre materno, registra todo o sentimento
que a mãe está sentindo durante aquela gestação. E depois, na sua primeira infância, muitas vezes nós, pais, a gente comete muitos erros, porque realmente nós não somos perfeitos, né? Assim, e quando você tem mais de um filho, a sua tendência é comparar um e outro. E muitas vezes a gente usa frases perversas: fulano, Joãozinho, seja igual ao Manuelzinho. Manuelzinho, ele não me dá o trabalho que você me dá. Você é um menino muito chorão, você é um menino muito inquieto. Olha só como é o seu irmão. Seu irmão, ele é ótimo, ele é obediente, ele é estudioso. E aí a criança vai ficando naquele sentimento de rejeição. Fala assim: ah, minha mãe não gosta do jeito que eu sou, ela quer que eu seja igual ao outro. E ninguém pode ser igual a ninguém. Então, quando a gente cresce com esse sentimento de rejeição, pode ser por várias outras coisas, não só por isso. Muitas vezes o pai tem uma filha e gostaria de ter um filho, ou vice-versa, tem um filho e gostaria de ter uma filha. Tudo isso, todo esse sentimento humano, a criança, o resto desencarnado, recebe de herança no seu psiquismo. Então, essas heranças, que eu chamo perversa, mas não por vontade, os pais não são perversos porque querem, ao contrário, eles muitas vezes erram por nos amarem demais, né? E exageram na sua dose de sentimento. Tudo isso, na fase adulta, reflete na personalidade da pessoa. Então, se você foi comparado, se você foi rejeitado e você não se gosta, você vai imaginar que ninguém será capaz de gostar de você. Já que a minha mãe e meu pai não gostam de mim, já que eu me olho no espelho e não gosto do jeito que eu sou, o outro também pode não gostar. Mas no momento que se entusiasmou comigo, então eu tenho que segurar ele perto de mim. Aí vem o sentimento de posse. E a história de Dom Casmurro é muito semelhante a essa atitude de posse. Ele tinha muito ciúmes, né? Ele sofria dessa paixão da alma. Mas, assim, no momento oportuno, a gente vai falar mais sobre isso, porque tem os versos também de Machado de Assis, que chama Livros e Flores, porque normalmente as pessoas que são movidas por uma paixão muito intensa, elas são mais sensíveis também a tudo, né? Os apaixonados são muito sensíveis. E o desafio da vida é exatamente, como diz a TT, o caminho do meio. Não é nem o extremo de um lado, nem o extremo do outro. Você ser extremamente passional ou você ser extremamente frio. Mas é o caminho do meio. Você pode usar toda a sua paixão, todo o sentimento, todo o seu lirismo, sem querer dominar ninguém ou convencer ninguém da sua maneira de ser, né? Lê aí para nós, TT, esses dois, um dos versos dele que você achar melhor. Nós destacamos dois: Livros e Flores e O Círculo Vicioso. Vamos ver Livros e Flores. Teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor? Em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde a mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor. Olha que coisa mais linda, né? É muito lirismo, né? E como mulher não gostaria de ouvir isto, né? Esse lirismo todo, esse amor tão terno, né? Com tanta ternura. Teus olhos são meus livros. Quer dizer, ele só quer ler o olhar da pessoa amada. Que coisa linda, que coisa linda. E no Círculo Vicioso, ele fala assim: bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme. Pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela,
mas a lua fitando o sol com azedume. Ele fala exatamente desse círculo vicioso do ciúme, né? Mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resume, mas o sol, estamos lendo aqui, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbela, por que não nasci eu um simples vagalume? Então, assim, você inveja o que você não tem, e aí o outro que não tem outra coisa, inveja outra coisa que o outro não tem. Aqui ele fala do vagalume, do sol e da lua, um invejando o brilho do outro, acabando que volta-se para o vagalume, né? Esse círculo vicioso. Fala um pouco disso aí, Tetê. Esse ciclo vicioso, Leilinha, não é nada mais, nada menos do que a simplicidade que a gente é feito e a gente se torna um ser complexo, né? Ao viver em sociedade, há uma estruturação de quê? Dos valores, mas são valores externos à visão de quem está englobado, vamos dizer assim. Eu quero ter isso para que eu possa ser admirado, que eu possa ter muitos amigos, e muitos amigos a gente não conquista assim. A gente conquista ao longo da nossa jornada, que é esse florir que a Leilinha fala, que quando eu saí lá de São Luís e a Leilinha veio de Volta Redonda, ou saiu de Juiz de Fora para Volta Redonda, a gente teve que ir, sim, amar outras pessoas, conhecer outros horizontes, para que a gente se desapegasse, né, da nossa simplicidade e ver aonde a gente conseguiria chegar nessa outra visão de vida. E tem que manter a simplicidade, porque senão a gente se perde. E é isso, quando ele diz assim, seria tão simples se eu fosse esse vagalume, porque é ele que te rouba a atenção, o olhar, né? Não são as luzes da cidade, são os vagalumes que a gente via outrora na nossa pequena cidade, e que não existe mais, mas que é isso que vai fazer você ser uma pessoa mais forte para as provas da vida que todos os dias nós somos provados, porque a gente não está aqui de brincadeira. A Né, TT é interessante que ela viu nesse poema de Machado de Assis, porque ele é muito clássico, né? É daquela época que as palavras eram palavras sofisticadas para o nosso vocabulário comum. Então, quando ele começa falando o gemido inquieto de um vagalume, gemia inquieto um vagalume, quem me dera que eu fosse aquela loura estrela. Então, ele falando, eu queria ser aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela, está lá uma estrela brilhante. Mas a estrela fitando a lua falou assim, ai, meu Deus, quem me dera eu ser como essa lua que prateia toda a noite, porque a estrela a gente vê muito pequenininha, né? Cada estrela que a gente vê no céu hoje, ela já caminhou, a luz dessa estrela já caminhou milhares de quilômetros pelo cosmo, né? E aí, quando ele fala que a estrela ficou com ciúme da lua, pudesse eu copiar o transparente lume, né, o brilho daquela lua. E aí a lua olhou para o sol e falou com azedume, quem me dera eu tivesse esse enorme brilho, né, essa grandeza toda. E o sol, cansado, né, pesado, com tanta luz que ele tinha que emanar, ele fala, porque eu gostaria de ter nascido, por que eu não nasci um simples vagalume? Então, é um círculo vicioso que a gente se acostumou a querer, como ele diz aqui, de uma forma de metáfora, uma forma poética, a querer ser sempre o outro, né? Ser sempre uma coisa que o outro é. Imagina um sol com ciúme de um vagalume, que é uma luzinha tão pequena. Mas nós, seres humanos, nessa metáfora, a gente tira isso que a TT falou.
a gente, às vezes, tem tanta coisa, mas gostaria de ter uma coisa lá que aquele nosso irmão pequenininho tem melhor do que nós mesmos, que é a atenção, o amor, né? Está feliz com o que tem, está feliz com o que é. E nessa trajetória evolutiva, a gente precisa aprender, como diz a TT, o desapego. Precisamos florir onde fomos semeados. E vamos falar também de João do Rio. Fala aí um pouquinho, TT, que o nosso tempo vai correndo tão rápido. Vamos nós, que a gente adora conversinha, vocês já viram, né, ouvinte? A gente fica conversando e pronto. João do Rio. Pseudônimo de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Uau, olha só! Foi um jornalista carioca, cronista, contista, romancista, tradutor e teatrólogo brasileiro, considerado um pioneiro da crônica-reportagem. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu em 5 de agosto de 1881, no Rio de Janeiro. E ele foi embora no dia 23 de junho de 1921, também no Rio de Janeiro. Ele foi levado, a causa mortis foi infarto agudo do miocárdio com apenas 39 anos. Né? Vamos lá, João do Rio, apesar de uma vida tão curta, ele criticava os escritores românticos e principalmente os simbolistas. Defendia que o naturalismo e o realismo eram os grandes movimentos literários. Assim também começava seu interesse por textos, que mais tarde seriam a gênese do que hoje se pode chamar de reportagem literária. O livro Psicologia Urbana está à venda na loja do livro da Biblioteca Nacional e também na livraria da Travessa, que esse livro dele ficou muito famoso para quem gosta de textos, de contos. Ele foi a gênese, quer dizer, o início de um tipo de trabalho literário que agora nós não teríamos nem condições de falar a respeito. Mas nós vamos falar de Volta Redonda, que é a minha cidade natal, né? Falei com a TT, estamos entrando no estado do Rio, eu sou nascida em Volta Redonda, que é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, da região sudeste do país, situado no sul fluminense, ou seja, no sul do estado do Rio. Também é conhecida como a Cidade do Aço, por abrigar a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Tem em torno de 280 mil habitantes hoje, porque quando eu nasci lá, tinha no máximo 70 mil habitantes, era uma cidade bem pequena. Volta Redonda está numa região estratégica, porque ela fica a 321 quilômetros da cidade de São Paulo, porque é Rio-São Paulo, fica no meio dessa grande estrada, e que São Paulo, que é a maior metrópole do Brasil, e fica a 131 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda maior metrópole nacional e também a capital fluminense. Os funcionários da CSN, naquela época, eram chamadas de arigó, porque Rue Ariogoi, quando foi fundada por americano, e tem aquela frase, para onde você vai, para onde nós estamos indo, né? Para onde você vai, Rue Ariogoi, aí ficou, como o pessoal não falava Rue Ariogoi, falava arigó, 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 e ficou arigó, eles entendiam os ingleses falando que era arigó. Por isso chamava arigó. Então, vou aproveitar esse espaço, fazer uma homenagem ao meu tio padrinho, Mário Pinheiro dos Santos, porque ele era um arigó, assim como meu pai foi também um arigó da CSN. E o arigó, naquela época, eles chegavam de pau de arara. Eles vinham do Espírito Santo, todos os dois foram pescados lá no Espírito Santo e chegaram em Volta Redonda para trabalhar na fundação da CSN. Desde os primeiros barros amassados lá, meu pai estava junto e meu tio.
Mas o meu tio era um poeta, ele é meu padrinho e ele fazia composições. Então, eu vou pedir permissão a TT aqui para cantar. Eu nem botei a letra aí, que não deu tempo, TT, mas é assim que ele falava. No Vale do Paraíba, beirando a Serra do Mar, onde o rio faz uma volta que dá nome a este lugar. São coisas que acontecem e todos devem saber que o Brasil já tem o aço e não se paga nada para ver. Eu vi correr o aço na usina de Volta Redonda. Não é mais de admirar tantas coisas nesta banda. A usina é muito grande e tem coisas para se ver. Meu amigo, eu te convido, só tu vendo para crer. Então, é muito bonitinha a letra dele. É assim, uma homenagem singela, porque ele tocava também na gaita, música, e ele sapateava. Era uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito otimista, e era evangélico. Ele, sempre quando eu vou fazer palestra, eu me lembro dele falando: deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti bater, abra bem a porta do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Então, uma homenagem ao meu tio padrinho, que onde quer que ele esteja, ele saiba que ele marcou a nossa trajetória na Terra com seu carinho, né? E com seu amor por Volta Redonda, que ele era baiano. Ele foi colhido no Espírito Santo, mas ele era baiano. Ele foi parar no Espírito Santo, agora já não sei como, mas ele era baiano e casou com a irmã da minha mãe em Volta Redonda. Então, fica aí, Que lindo, Tetê. Leila. Muito lindo. Você cantou a sua cidade, hein? Ai, que lindo. E olha, o seu Mário Pinheiro dos Santos, o seu tio, ele foi florir Volta Redonda, né? Era um baiano que passou pelo Espírito Santo e foi encontrar o amor da vida dele para construir família em Volta Redonda. São essas histórias, né, que nos constrói, né? A gente é feito de grandes histórias em pequenos momentos. Eu li isso, não sei de quem, gente, não estou lembrada, mas eu li isso e isso daí fixou porque eu achei interessante. Nós temos grandes histórias dentro da gente. Os momentos são pequenos, porém são profundos, que nem o tio da Leila, que vez por outra ele emana para ela mensagens espirituais e ela também lembra, né, dessa alegria, que é isso que a gente tem que ter na vida, a alegria em estar aqui, em viver, não é, Leila? É verdade. E quando ele fala no Vale do Paraíba, beirando a Serra do Mar, onde o rio faz uma volta que dá nome a este lugar, olha que poesia mais singela e que define muito bem, porque beirando a Serra do Mar, a cidade beira a Serra do Mar, e o rio Paraíba do Sul, que vem de São Paulo, chega ali, ele faz uma volta tão quase completa que por isso que a Vila Santo Antônio, que era o que era a vila antes de ser cidade, se tornou Volta Redonda, porque o rio faz aquela volta redonda. E aí ele diz, são coisas que acontecem e todos deveriam saber, né, que o Brasil já tem o aço, que naquela época, 1946, essa música ele escreveu em 46, gente, ou 47, foi quando eu nasci em Volta Redonda. Ih, defini minha idade agora, né? Pois é. Foi a época que eu nasci em Volta Redonda, que ele escreveu sobre o aço da CSN, que o Brasil já tem o aço e não se paga nada para ver. E ele viu correr o aço, que ele trabalhava lá na laminação, na usina de Volta Redonda, não há mais que admirar tantas coisas nesta banda. A usina é muito grande, é imensa, a cidade cresceu em torno da usina, e dá gosto da gente ver. Então, é uma homenagem que eu faço também à minha cidade, de Volta Redonda, que foi tão poluída, agora está um pouco melhor, porque a usina expelia muito gases, né?
e tinha um horizonte assim colorido, e era tudo de poluição, mas a gente, criança, não achava que era poluição, que era o colorido do céu, que ficava laranja, verde, azul, chumbo, tudo isso era poluição, mas a gente achava lindo, até que se aprendeu que precisava perder a poluição, né? Enfim, meus irmãos, terminamos os nossos estudos, uma homenagem singela ao nosso tio, Mário Pinheiro dos Santos. Agradeço muito a TT ter compartilhado comigo esse momento, e a todos vocês, continuem conosco, e nós vamos cada vez nos tornar mais estudiosos para compartilhar com vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite, região Sudeste. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Se Deus quiser.